E o que apontam as pesquisas é que essa terceira via ainda não decolou, né? A gente sabe que tem tempo até 2022, mas essa terceira via não decolou em total. Ana, guerras híbridas, explica para a gente o que é esse termo, o que quer dizer quando a gente fala sobre guerras híbridas. Explica, por favor. Bom, Thalita, o livro, inclusive, a gente tira uma parte do livro até para discutir esse assunto, porque híbrido é uma coisa misturada com outra coisa. E aí, dependendo do autor que a gente for olhar, ou da pessoa que usa o conceito de guerras híbridas, eles colocam ingredientes diferentes nesse caldeirão aí. Então, as pessoas usam o conceito de guerras híbridas para falar de coisas diferentes. Então, tem gente que vai falar, por exemplo, que quando os movimentos sociais organizam protestos. Tá tudo bem, eu tenho um bebezinho. Acontece. Chegou aí, olha só. Tá tudo bem, tá tudo bem. Machucou? Tá tudo Poxa bem. vida. Machucou. Tá dói, tá doendo. Senta no colinho que passa. Pronto. Né? Acordou agora. Acordou bravo. Tadinho, Eu acho acontece. que faz parte, viu, gente, da parte de ser mãe e profissional no meio da pandemia. É bom que a gente humaniza um pouco o mundo do É trabalho, né? ótimo. O pessoal aqui, eu tenho certeza que o público entende. O meu também já apareceu algumas vezes. Fica tranquilíssima, Ana. Não, eu fico, tá tranquilo nesse sentido. Eu acho que o que a gente tentou provocar no texto é isso, porque se cada um pode chamar um fenômeno de guerra híbrida, o conceito perde em capacidade explicativa. A gente vai ver, por exemplo, na direita militar, muita gente que fala que os movimentos sociais no Brasil praticam guerra híbrida contra o Brasil. Então, quando você vai lá e critica, por exemplo, uma postura do governo, você estaria entrando numa lógica de guerra híbrida. Por outro lado, a gente vê também na esquerda, eventualmente, algumas formulações que falam que os Estados Unidos praticam guerra híbrida contra o Brasil, como se não existisse elites brasileiras ganhando nesse processo. Então, trazem a responsabilidade só para o lado de fora do país, como se não tivesse um jogo político sendo desenhado e desenvolvido aqui dentro do país também. Então, acho que a gente tentou um pouco problematizar e a gente usa um conceito no livro que é o de domínio do espectro completo, que é do Muniz Bandeira, né, um brasileiro aí que formula sobre isso há muito tempo, e vai discutir essa. Meu bem. E vai discutir essa dimensão de, na verdade, assim, como é que a guerra híbrida se desdobra no terreno. Então, aí ele vai falar das diversas possibilidades, quase como se fosse um polvo, assim, sabe? Então, a gente tem uma grande estratégia estadunidense de fato de hegemonia, de imperialismo aqui no nosso continente, e isso se desdobra. Então, desdobra na inteligência, que é o assunto que a gente estava discutindo, se desdobra na área legislativa, se desdobra em parcerias no judiciário. Né? O ano passado foi o ano inteiro de denúncias no sentido do que foi a Vaza Jato, né? Como é que foram essas conexões internacionais de doutrinamento. Se desdobra na área das Forças Armadas, se desdobra na área cultural, não só na cultural no sentido de Hollywood, né, filmes e cinema, mas cultural no sentido assim, de como a gente leva a vida, de que tipo de roupas a gente escolhe, de que carro a gente escolhe para comprar. Então, acho que a nossa intenção foi, olha, existe o imperialismo, ele continua existindo, esse não é um conceito que a gente considera ultrapassado, e ele continua se desdobrando na América Latina. Como que ele se desdobra? Se desdobra por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Acho que a nossa intenção foi um pouco tentar caracterizar os ingredientes que as pessoas colocam nesse caldeirão que todo mundo chama de guerra híbrida, né? Acho que olhando ingrediente por ingrediente, a gente consegue, inclusive, construir táticas e estratégias adequadas para como não deixar esses ingredientes atuarem no nosso território. Então, assim, olha, no legislativo, não. Então, que tipo de iniciativa legislativa está sendo levada a cabo nesse momento? Vamos supor, o projeto de lei antiterrorismo. Esse é um tipo de iniciativa. Então, como a gente responde a essa iniciativa? Especificamente, olha, os nossos deputados do campo na esquerda, progressista, eles têm que se colocar e se posicionar contrariamente a essa iniciativa. Então, acho que o que a gente tentou no livro foi destrinchar mesmo. Pensar assim, o que é o cada tentáculo do povo no sentido de ser mais didático
para não ficar só um caldeirão e a gente Sim. incomodado com o que é de fato o imperialismo aqui no território. Aliás, um pouco disso tudo que você trouxe agora estará nessas transmissões, nessas aulas que acontecerão agora por 3/4, começando hoje às 7h30 da noite. Eu queria que você desse agora um panorama de como serão essas aulas. Aliás, quem quiser fazer o download gratuito do livro, é só entrar no site da editora Expressão Popular. Você pode comprar o livro físico ou fazer o download gratuito, tá aqui, ó, expressãopopular.com.br/loja. E tem esses 3 cursos agora nas próximas quartas, hoje, 14 e 21, sempre às 7h30. Fala para quem quiser acompanhar, então, o que esse curso vai abordar. Bom, sobre o curso especificamente, vão ter 3 questões. Então, assim, são 3 dias, cada um dos dias a gente vai focar num dos temas. Hoje, a discussão principal vai ser sobre como que vem sendo o processo de ascensão da China e como que os Estados Unidos vêm respondendo a esse processo de ascensão da China. Então, nós vamos discutir aí essa tese de transição hegemônica. E aí tem uma frase no livro que eu já vi que muita gente depois perguntou, que as pessoas, a gente é muito crítico, óbvio, ao imperialismo, não só dos Estados Unidos, como de qualquer outro estado que adote essa postura, que viola a soberania dos países, em particular de países de periferia, como é o nosso caso. A gente goste ou não, é esse que é o status do Brasil no cenário internacional. Então, tem uma formulação de um porto-riquenho que ele fala assim, olha, a decadência dos Estados Unidos pode ser uma boa notícia para o mundo a longo prazo. Mas no curto prazo, para a América Latina, não é uma boa notícia, porque faz com que eles se tornem mais agressivos aqui no continente. A margem de atuação se torna menor. Aqui a ideia mesmo de quintal, ela é reforçada. Então, assim, é uma má notícia no curto prazo. E acho que uma parte do livro é trazendo mesmo exemplos de como vem se colocando o imperialismo aqui no nosso continente. Então, vai um por um, como que foi os golpes mesmo. Pega a Bolívia, as múltiplas tentativas na Venezuela, pega o próprio golpe no Brasil. Então, tem essa parte mesmo da transição hegemônica. A segunda aula, a intenção é discutir o conceito de guerras híbridas. Assim. O que ele tem de novo e o que ele não tem de novo, que já era assim, a forma como a guerra era travada. Então, acho que quando a gente separa um pouco, por exemplo, o uso de civis em manifestações enquanto uma forma de travar a guerra híbrida. Não, mas espera aí. Essa ideia de conquistar corações e mentes dos nacionais que vivem nos estados é antiga, ela já foi praticada. Ela foi praticada largamente na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente nas guerras de libertação nacional. Essa era a principal iniciativa da França para poder impedir que as colônias que eles tinham na África, por exemplo, se libertassem. Então, isso não é novo. O que tem de novo? Por outro lado, tem uma dinâmica de fato que é nova, que a internet traz, e junto celulares e redes sociais, que é esse corações e mentes, antes ele era feito em massa. Então, vinha, por exemplo, um avião e despejava um monte de panfletos em cima de uma cidade que você queria convencer de uma ideia. Agora não, por causa dos logaritmos, a gente consegue ler o que você gostaria de escutar, planejar uma comunicação focada para você que chega diretamente na sua casa. Então, mesmo se você morar no interior, num lugar, então, assim, muda um pouco a forma como essa disputa pelos corações e mentes acontece, né? Ela acontece na palma do seu celular e como comunicação que é feita para você. Não é mais aquela comunicação de massa. Então, a segunda aula, um pouco é isso, tentar identificar o que tem de velho, porque a gente identificando o que tem de velho, a gente pode ver, inclusive, quais as respostas que as guerras de libertação nacional produziram, por exemplo, no sentido de, olha, essa ação, essa reação teve sucesso ou não teve sucesso. Então, a gente pode ver o que já deu certo do ponto de vista da resistência e identificar e aí a gente tem que se preocupar, de fato, com o que vem de novo. Acho que quando o nosso objetivo um pouco é isso, assim, quando a gente fala guerra híbrida e é muita coisa e muitas possibilidades de ataque de todos os lados, gerar uma paralisia. Aí fica todo mundo desesperado e aí não faz nada. Então, acho que essa segunda aula é para isso. E a terceira aula já é uma tentativa mesmo de trazer a discussão para o Brasil. E aí, no Brasil, como que isso se manifesta? Que tipo de ataque imperialista acontece no nosso território? A gente pode voltar um pouco
desde a Dilma, mas a intenção também é ver como é que isso se desdobra hoje. E aí a gente vai ter convidados para esse processo, também tem um momento de participação das pessoas que acompanharam o curso, né? Quem se inscreveu oficialmente para acompanhar o curso recebeu o livro físico. Mas é isso, o livro está disponível para baixar no site da Expressão Popular. Aliás, a gente está com a tarja aqui explicando, ó, 7, 14 e 21 de julho, pessoal, às 7h30, transmissão pelas redes da Expressão Popular, Fundação Rosa Luxemburgo e MST. Então é só entrar para acompanhar, como a Ana disse, para acompanhar é aberto, então você pode ouvir a aula. E é claro que a Ana vai trazer muito mais do que ela disse aqui, e já foi muito interessante. Achei genial que casou muito bem com o que a gente vinha já conversando aqui com o professor Legene, sensacional. Ana, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Volte mais vezes para a gente discutir geopolítica outras vezes aqui também. E é isso, um beijo para você e um beijo para o Benjamin, tá bom? Parece que ficou melhorzinho agora. Na hora que ele acorda, ele fica mais bravo. Normalmente ele acorda mais tarde, mas hoje ele resolveu fazer uma participação especial com você, Thalita. Obrigada a vocês. Vê a mamãe dando show aqui no programa. Hã? Vamos lá, eu vou acompanhar o curso também, gostei demais. 7, 14 e 21, pessoal, acompanhem, viu? Beijão, Ana, obrigada pela participação.